Espalhando luz, esperança e salvação. Pastor Odair Ferreira, a serviço do reino. Eu aprendi que o que toca Deus, que gera milagre, não é a nossa necessidade, é a nossa fé. Não basta eu ter necessidade, eu tenho que ter fé para buscar, eu tenho que ter fé para confiar, eu tenho que ter fé para viver esse milagre. Por isso está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós aprendemos, meus amados irmãos, com a Bíblia Sagrada, que nós fomos forjados para conquistar. Deus não se agrada de covarde. Quando Ele chama Gideão chama 32 mil homens, e dos 32 mil Deus seleciona 300 homens, porque Ele escolhe a dedo. Se você está aqui, meu querido, entenda que você foi escolhido a dedo para estar aqui louvando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas voltam para trás. Apocalipse capítulo 2 versículo 10 vai dizer que se nós formos fiel até a morte, receberemos a coroa de vida eterna. Muitos começam a caminhar, começam a marchar, mas na primeira dificuldade retrocede. No primeiro obstáculo resolve voltar para trás. No primeiro desafio já determina que não tem força para romper, não tem força para continuar, e ele prontamente desiste. Eliezer, ele nos dá um exemplo. Ele olha para os seus companheiros, vê ele correndo, mas ele de maneira alguma ele solta a sua espada. De maneira alguma ele desiste de pelejar. Ele olha para trás, mas está aqui com a espada em punho. Os companheiros fugindo, mas ele com a espada em punho. Os companheiros, um fugindo a cavalo, outros a pé, mas ele não desiste, porque ele sabe que se for fiel até a morte, vai receber a coroa da vida eterna. Muitos fogem, irmão Wander, porque eles estão esperando a sua recompensa aqui na terra. Eles estão esperando a sua conquista somente terrena, e esquece que o que o Senhor tem para nós é muito mais valioso. Esquece que o lugar que o Senhor tem para nós são ruas de ouro, e nada pode nos afastar, a não ser o meu desejo de buscar, o meu desejo de seguir em frente. Louvado seja Deus. Mas só que tem um porém, não é fácil. Diga aí para o teu irmão: não é fácil. A Bíblia diz que Eliezer, ele vence a batalha com os filisteus. Aqueles que fugiram, agora que já está tudo vencido, o exército filisteu já deu fim, eles voltam para pegar o despojo, porque nós sabemos que naquela época, quando tinha batalha, o exército vencedor ficava com despojo. O que seriam os despojos, pastor? Seriam os bens material que certamente eles tinham: armamento, ouros, tesouros, até mesmo animais, e por que não dizer até mesmo escravos. Se tratavam como pertences, seria símbolo da vitória da batalha. Eu quero que você entenda, meu querido, que se você permanecer firme e fiel, Deus não vai te abandonar, e você ainda vai desfrutar do despojo. Eu digo mais ainda, o que está em Isaías 1,19, vai desfrutar do melhor dessa terra. Você crê nisso? Louvado seja Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 12, nós vamos aprender que o reino de Deus, ele é conquistado à força, meus irmãos. Nós temos que nos esforçar, não é dando uma de coitadinho, não é ficar chorando pelos cantos, não é ficar vendo a virtude do irmão, da irmã, a conquista do vizinho, não. É olhar para dentro de nós e falar: peraí, Deus habita dentro de mim, eu tenho força para conquistar, eu tenho força para romper, eu não vou ficar estagnado não, eu vou conseguir vencer o frio, eu vou conseguir vencer as barreiras que o inimigo, que o mundo tem colocado, que tem me impedido de buscar o Senhor, porque eu quero ganhar a minha salvação.
Olha o que diz: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Agora eu digo, quantas das vezes você está sem força, cansado, às vezes até enfermo, mas não deixa de vir na igreja? Hoje mesmo a nossa irmã queria vir à igreja, a pastora Léa ligou para ela, falou que não precisava. A nossa irmã Tereza, 84 anos, não está bem, está resfriada, mas estava se preparando para vir para a igreja. Pastora, não, irmã, fica em casa, se aquece, se descansa, vamos estar orando pela senhora, pela família. Porque é assim que um cristão age, é assim que o verdadeiro cristão age. Existem pessoas que colocam 1000 barreiras para não vir à igreja. Ah, eu não vou na igreja porque eu não gosto de fulano. Ah, eu não vou na igreja porque eu não gosto de cicrano. Eu não vou na igreja porque eu não gosto de beltrano. Essa pessoa, irmão, ela não tem nem que vir à igreja mesmo. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque chegar no céu ele não vai poder escolher quem ele gosta, quem ele não gosta lá. Chegar no céu ele fala, eu não vou entrar porque está lá o presbítero Acemar, eu não gosto dele. Essa pessoa não vai nem para o céu, irmão. Eu não posso ter nada contra o meu irmão, nada contra a minha irmã, porque senão eu não vou ganhar minha salvação. Eu tive uma experiência, não sei se eu já compartilhei com a igreja, mas vou compartilhar. No começo da minha fé, o novo convertido, meus irmãos, minha mãe, ela congregava numa igreja que a área da casa do pastor era 1/3 desse altar nosso aqui. E teve uma festividade na igreja. Aí orando a Deus, eu falei, mãe, fala para o pastor fazer lá em casa. A área da casa da minha mãe era muito maior. Aí foi feita a festividade na casa da minha mãe. E ali foi tão bom, foram muitas pessoas uniram, a igreja cresceu. E passou a festividade, ia voltar para o lugar. Aí eu falei, mãe, o que a senhora acha de continuar a igreja aqui? E ela orou a Deus, Deus falou que sim. E conversou com o pastor e a igreja continuou na casa da minha mãe. Aí tinha uns cultos de ensaio dos jovens. E tinha um filho do pastor que era líder dos jovens. E o pastor já tinha dito, na época nós tínhamos ganhado, salvo meu engano, foi até minha mãe que doou para a igreja um aparelho DVD, que ali tocava o CD e os jovens ensaiavam. E só que aquele aparelho era para usar na igreja, não podia sair de lá. E o filho do pastor pediu para os jovens ir lá buscar aquele aparelho. Minha mãe disse que não ia liberar, porque o pastor disse que não era para sair de lá. E o filho do pastor foi lá, irmão, e desaforou minha mãe, falou um monte de coisa para ela. Coisas que você não fala para uma senhora mesmo não sendo crente. Imagina sendo crente, pior ainda sendo filho de pastor. E eu novo convertido. E eu fiquei furioso. O inimigo quis me levar para o mundo de volta por conta daquela atitude. Onde já se viu fazer isso com a minha mãe? Eu vou arrebentar a cara dele. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. O inimigo, irmão, ele jogou uma semente tão forte dentro de mim. Mas aí eu lembrei que ele não queria nada contra o filho do pastor, nem contra minha mãe. Queria me tirar da presença do Senhor. Aí eu orei a Deus, Deus muda ele ou muda eu, porque do jeito que está não dá. Eu não fiz nada contra ele, guardei aquilo, mas eu tinha que orar forte para tirar esse desejo de vingança. Agora, como que eu posso ter comunhão com Deus se eu tenho raiva de um irmão? Se eu tenho raiva de uma pessoa? Eu orei, Senhor, muda ele ou muda eu, muda ele ou muda ele, muda ele ou muda eu. Aí Deus, para a glória de Deus, me mudou e transformou ele. Hoje ele é um pastor, com um trabalho sério. E para a glória de Deus, eu tenho amor pela vida dele. Eu creio que também é recíproco, porque Deus mudou. Porque, irmão, vai além do terreno. Vai além de eu gostar do presbítero Acemar ou não gostar. Envolve a nossa salvação. Porque se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, eu não vou ser salvo. Se eu não couber no mesmo espaço que cabe minha irmã e cabe meu irmão por causa de um ódio, de uma mágoa dentro de mim, eu não vou ser salvo. E muitas das vezes nós precisamos fazer força para tirar esse ódio dentro da gente, para tirar esse sentimento ruim dentro da gente, para tirar esse remorso, esse rancor, esse desejo de vingança. Não é fácil, irmão. Não é. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou a dar outra face. Se for humilhado, fica pianinho, vira as costas e vai embora.
É fácil? Não é, mas é possível. É sim. O próprio Senhor Jesus deixou bem claro em Evangelho de João 16:33. Evangelho de João, capítulo 16:33, vai dizer assim: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele está dizendo que nós vamos ter aflição, mas nós devemos nos animar. Não podemos ter medo, não podemos desistir. Porque, meus amados irmãos, se Ele venceu o mundo, nós podemos vencer. Se Ele venceu o mundo, nós podemos vencer as tentações do mundo. Escute, não enfrenta, não desafia seus medos, não enfrenta, não desafia seus adversários. O próprio Jesus, meus amados irmãos, ele foi provado no deserto. Ele estava no Getsêmani 40 dias, 40 noites, jejuando e orando, e Satanás foi lá para provar ele, foi lá para testar ele. Imagina eu e você, que estamos buscando a santificação, que estamos buscando vir para a presença de Deus. Enquanto nós estamos no mundo, ele não faz nada. Por quê? Porque o mundo já é dele, já estamos condenados. É capaz dele fazer alguma coisa teoricamente boa para nós ficarmos no mundo e não vir para Cristo. Aquele ditado que nós conhecemos, ele dá com a mão e tira com as duas. Eu me lembro que eu viciei no bingo lá nos anos 2000. Eu entrei num bingo 3 que tinha em Três Lagoas, jogo do azar. O jogo não é de Deus, irmãos. E eu entrei lá, eu tinha 3 motos, irmã Rosa. Tinha uma que eu trabalhava, 2 alugadas. Ainda dava um dinheirinho a juros ainda. E ganhei uma moto num bingo, uma Honda Bis, 0 km. Aquilo era febre no momento. Eu sei que isso foi no ano 2000, no ano 2002. Eu saí trabalhando no mototáxi. Entrei com uma moto, tinha 2 alugadas. Eu saí trabalhando, pagando aluguel de moto, 6 meses de aluguel atrasado. Tudo que o diabo dava, ele tirava em dobro. E é isso que ele faz. Ele dá, como diz outro, ele joga a isca para ver se pega o peixe. Agora, quando você começa a buscar o Senhor, quando você começa a vir para a presença, querer mudar de vida, ele vai querer fazer de tudo para você desistir, para você parar, para você não ter forças. Começa a ver defeito no louvor, começa a ver defeito na pregação, começa a ver defeito na porta da igreja, no banco, na temperatura. Não quer que nós olhamos para Cristo. Mas quando nós olhamos para Cristo, Ele olha para nós e diz: filho, não temas, filho, não desiste. Você olha para o alto céu e Ele olha para baixo e fala: filho, confia em mim, porque a minha presença e a minha proteção será contigo diante dos desafios. Foi o que Ele disse para Josué, capítulo 1, versículo 9. Ele chama Josué para poder substituir nada mais, nada menos do que Moisés. Josué se acha pequeno, se acha menino, mas o Senhor olha para Josué e diz para ele: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, estarei contigo. Meu irmão, Deus não quer que você tenha medo, não quer que você desista. Deixou registrado na Bíblia Sagrada 365 vezes. Um ano comum é 366 dias, mas Ele deixou registrado na Bíblia Sagrada 366 vezes, porque por onde quer que você ande, Ele é contigo. Por onde quer que você esteja, Ele está contigo. Ele não diz que não haverá tempestade, Ele diz que no meio da tempestade Ele estará com você. Ele não diz que não haverá desafio, Ele diz que no meio do desafio Ele estará contigo. Ele não diz que você não cairá, mas Ele diz que se você estender as mãos, Ele te coloca de pé. Somente creia e verás a glória de Deus.
Eu quero orar por você, meu amado. Eu quero profetizar a unção de Eliezer sobre a tua vida. Eu quero abençoar a tua vida, que você terá força, terá coragem, terá ânimo para pelejar independente da circunstância, para pelejar a ponto da espada ficar cravada nas suas mãos. Eu quero profetizar e declarar em nome do Senhor Jesus a providência divina, a porta aberta, a cura, a restauração, o fortalecimento espiritual. Eu quero declarar pelo poder que é no nome do Cristo vivo, o tempo novo, o tempo do renovo, o tempo do crescimento, o tempo da providência divina, o tempo de caminhar com o Mestre. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração, eleva o pensamento a Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que tem tentado tirar suas forças, eu não sei o que tem tentado te parar, fazer você desistir, mas eu sei que há um Deus no céu que conhece você no íntimo, profundo, escondido. Há um Deus no céu que conhece os seus pecados, mas te chama pelo teu nome. Há um Deus no céu que sabe os planos que tem a teu respeito, o plano de fazer o bem e não fazer o mal, o plano de te dar paz e não guerra, e Ele está aqui essa noite. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu peço e clamo ao Senhor, que sendo o Senhor o Deus de perto, o Deus de longe, só venha derramar a tua unção poderosa, venha abençoar o teu povo, venha abençoar a tua igreja, vai quebrando todas as cadeias, todas as barreiras, todas as muralhas, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, vai tocando no íntimo, profundo, escondido, vai tocando na sua alma, vai tocando no teu coração, vai repreendendo toda a enfermidade, toda a seta maligna, todo dado inflamado adversário. Eu peço e clamo ao Senhor, ó Deus, que nenhuma arma, nenhuma ferramenta forjada contra o meu irmão, contra minha irmã, não prosperará, mas marca, Pai amado, o meu irmão como um herói, marca o meu irmão como um vencedor, marca meu irmão como um valente que escolheu servir ao Senhor, um valente que escolheu não correr do perigo, não fugir do desafio. Marca o meu irmão como um corajoso que escolheu ouvir a palavra do Mestre e fazer a diferença no seu seio familiar, fazer a diferença na sua empresa, no seu trabalho, por onde ele passar, ó Pai, que as mãos do Senhor sejam com ele, seja o seu fiel conselheiro, seja o seu cuidador, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, eu peço e clamo ao Senhor, brinda ele contra todas as mazelas do adversário. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas ele não sofrerá dano algum. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, manifesta o teu poder, abre as janelas dos céus, abençoa a vida espiritual, abençoa a vida financeira, abençoa a vida sentimental, abençoa a sua família, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que as bênçãos do Senhor sejam com ele, que ele possa ter, Pai amado, a agilidade de uma serpente, e que ele possa ser prudente como um pombo. Deus de poder, de graça e de glória, em nome de Jesus Cristo, repreenda toda oração contrária, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda palavra de maldição lançada contra a tua vida, contra a tua família, não prosperará, mas as bênçãos do Senhor, o mover do Senhor, seja sobre a tua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Pode se assentar, meus amados, aplaudindo o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Meu irmão, você é um valente de Jesus. Você não tem direito de retroceder. Você não tem direito de parar. A Bíblia diz que aquele que tira a mão do arado e retrocede para trás
não é digno de herdar o reino dos céus. Permaneça firme, independente da circunstância, independente da dificuldade, porque Deus tem o melhor para você. Eu tenho algo para te dizer. Se você está atravessando um momento ruim, descansa, porque ele vai passar. Ele vai passar. Se você estiver passando um momento bom, te preocupe, porque ele também vai passar. A nossa vida é assim, o eletrocardiograma, altos e baixos, momentos bons, momentos ruins, momentos estacionários. Porque se a nossa vida ficar assim, aí nós estamos preparados para ir para a glória. Quando você vê um exame médico que sai em linha reta, a pessoa está morta e você está vivo. Enquanto você estiver vivo, meu irmão, você vai viver momentos difíceis, momentos bons. Eu só te aconselho uma coisa: em todos esses momentos, esteja com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.